Leitura bíblica anual de número 14, de 22 de janeiro. Gênesis 26, verso 11 ao 22. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes tamparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai, Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso, Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou Sitina. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço. E ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Gênesis 26, 34 e 35. Tinha Esaú 40 anos de idade, quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o hitita, e também a Bezamate, filha de Elon, o hitita. Elas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Gênesis 26, 23 ao 25. Dali, Isaque foi para Berseba. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você, eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes, por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu neste lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Gênesis 25, verso 17 e 18. Ismael viveu 137 anos. Morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur, próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Gênesis 26, do versículo 26 ao 33. Por aquele tempo, veio a ele Abimeleque, de Gerar, com Auzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos seus exércitos. Isaque lhes perguntou: por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Então Isaque ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram juramento. Depois Isaque os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram falar-lhe
sobre o poço que tinha cavado. E disseram: achamos água. Isaque deu-lhe o nome de Seba, e por isso, até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Gênesis 27, do verso 1 ao versículo 46. Tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia, chamou Esaú, seu filho mais velho. Ele disse: meu filho. Ele respondeu: estou aqui. Disse-lhe Isaque: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me, para que eu coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor, antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem o que lhe digo, o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele sempre aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas o meu irmão Esaú é homem peludo e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo de tolo, e em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe: caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim. Então ele foi, apanhou-os e o trouxe à sua mãe, que preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos. E por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao pai e disse: meu pai? Respondeu ele: sim, meu filho, quem é você? Jacó disse a seu pai: sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora assente-se e coma do que cacei, para que me abençoe. Isaque perguntou ao filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaque disse a Jacó: chegue mais perto, meu filho, para que eu possa palpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai Isaque, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaque perguntou-lhe outra vez: você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: sou. Então lhe disse: meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe e seu pai comeu. Também trouxe vinho e ele bebeu. Então seu pai Isaque lhe disse: venha cá, meu filho, dê-me um beijo.
E ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: Ah, o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja o Senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos da sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe a seu pai. Ele disse: Meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê a sua bênção. Perguntou-lhe o seu pai Isaque: Quem é você? Ele respondeu: Sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse: Quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: Abençoe também a mim, meu pai! Abençoe a mim, meu pai! Mas ele respondeu: Seu irmão chegou antes, astutamente, e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: Não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho, e agora recebeu a bênção que era minha. Então perguntou ao pai: O Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: Eu o constituí senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servo dele. A ele supri de cereal e de vinho. Que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai: Meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção? Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Seu pai Isaque respondeu-lhe: Sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera e disse a si mesmo: Os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. Então matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está consolando-se com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que eu lhe digo. Meu filho, fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão em Harã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor do seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo. Por que perderia eu vocês dois num só dia? Então Rebeca disse a Isaque: Estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas.
Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre as mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. Gênesis 28, do verso 1 ao verso 5. Então Isaque chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia, vá a Padã-Arã, a casa de Betuel, o seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão da sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e aos seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaque despediu a Jacó, e este foi a Padã-Arã. A Labão, filho do arameu, Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Gênesis 28, do verso 10 ao 22. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalham para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu trarei de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia. Tive medo e disse: quão temível é este lugar! Não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como uma coluna e derramou óleo sobre seu topo e deu o nome de Betel, aquele lugar. Embora a cidade anteriormente se chamasse Luz, então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. De tudo que me deres, certamente darei o dízimo. Gênesis 28, versos 6, 7 e 8. Esaú viu que Isaque havia abençoado a Jacó e o havia mandado a Padã-Arã para escolher ali uma mulher, e que ao abençoá-lo dera-lhe a ordem de não se casar com mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera seu pai e a sua mãe e fora para Padã-Arã. Percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou a Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Gênesis 36, verso 1 ao 6. Esta é a história da família de Esaú, que é Edom.
Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elon, o Hitita, e com Olibama, filha de Aná, e neta de Zibeão, o Eveu, e também com Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Basemate deu-lhe Reuel, e Olibama deu-lhe Jeus, Jalão e Corá. Esses foram os filhos de Esaú que lhe nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas, e todos os de sua casa, assim como seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã. E foi para outra região, para longe de seu irmão Jacó.